Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Como na última aula nós falamos um pouco sobre o parto cesárea, hoje nós vamos abordar o parto normal, tá? Quais são os cuidados, as orientações, os cuidados de enfermagem, tá? O que vai precisar ser realizado no pré-parto, né? O que fazer no momento da admissão dessa paciente, como acompanhar, como avaliar, como orientar, tá? Então a gente vai ver um pouquinho sobre o tipo de parto normal. Esse tipo de parto normal, tá? Nós podemos chamar de parto natural ou parto vaginal, que é aquele que ocorre espontaneamente com a saída do feto, tá? Ou do bebê já formado pela região vaginal, tá? Não vai precisar fazer cirurgia nessa situação. Quais são os sinais e sintomas do parto vaginal, tá? O que pode acontecer para a mulher entender, perceber que está entrando em trabalho de parto? Então, uma das coisas muito comuns que acontecem são as contrações, né? As contrações, elas existem a partir do 5º mês de gestação, 4º, 6º, 7º e vai até o final, tá? Então, como que vai diferenciar uma contração de treinamento, né? Ou uma contração de trabalho de parto? A intensidade dessa contração vai ficando maior e a frequência vai ficando maior também. Ou seja, se dava uma contração por dia, duas vezes por semana, quando entra em trabalho de parto, as contrações ficam mais frequentes, ou seja, 10 em 10 minutos, 5 em 5 minutos, 4 em 4 minutos, tá? E numa intensidade maior, cada hora a mulher vai sentir que está doendo mais, que o útero está contraindo mais, é um dos sinais de trabalho de parto, tá? Outros sinais precoce, tá? Que pode avisar que o trabalho de parto está chegando. O momento em que o tampão mucoso sai pela vagina, tá? Depois eu vou mostrar uma imagem para vocês. Então, esse tampão mucoso, ele fica no colo do útero, tá? Algumas mulheres perdem o tampão mucoso na 34ª, 35ª, 36ª semana. Isso não quer dizer que o trabalho de parto será naquele dia que foi perdido o tampão, tá? É só um aviso, uma preparação, tá? Às vezes sai o tampão parcialmente. Então, esse pode indicar um sinal, né, de trabalho de parto, se estiver acompanhado de outros sinais, como o aumento das contrações, a frequência, ruptura da bolsa, né? Quando vai romper a bolsa, o que acontece? Vai sair líquido, né? Então a mulher começa a perceber, às vezes ela perde o líquido com um pouco menos de frequência, ou seja, vai perdendo aos poucos esse líquido. E quando se rompe, né, o líquido sai de uma vez só. Então a mulher fica bem molhada, molha a roupa, molha a cadeira, molha o chão, tá? Então, a partir desse momento, né, em que vai romper a bolsa, aí já é uma situação em que é necessário estar tudo preparado para esse trabalho de parto, para que isso aconteça o mais rápido possível, né? De acordo com as condições da mãe, do bebê, cada trabalho de parto tem o seu tempo, tá? E o meu trabalho de parto foi em 30 minutos, o da minha mãe foi em 12 horas, o da minha vizinha foi 24 horas. Então, cada mulher tem o seu tempo, tá? Desde que não esteja prejudicando, causando sofrimento para o bebê ou complicações para a mãe, esse tempo pode ser respeitado, deve ser acompanhado pelo médico, pela enfermeira, tá? Pela equipe de enfermagem. Não tem um tempo X, tá? Cada uma vai ter o trabalho de parto do seu jeito, da sua maneira, tá? Então, esses são os sinais que estão indicando um possível trabalho de parto. Além disso, tem a dilatação, tá? Normalmente, a dilatação ocorre 1 centímetro, tá? A cada 1 hora. É para acontecer,
tá? Tem mulheres que dilatam super rápido, outras demoram um pouco mais para dilatar. E quando isso acontece, tem uma curiosidade muito interessante, né? Que quando o médico faz o toque, ou a enfermeira, para sentir o quanto de dilatação que está tendo, ele fala, tem 7 dedos, tem 10 dedos, 5 dedos, 1 dedo. Não significa 5, 4, 3, 10, tá? Esse tipo de toque ele vai fazer com os 2 dedos e ele vai abrir, tá? Dessa maneira, ó, o dedo. Então, a gente pensa assim, quando ele faz a palpação e cabe um dedinho só, tá 1 dedo de dilatação, tá? 1 centímetro. Aí, quando já entra os 2 dedos, 2 centímetros, abre um pouquinho, tá? E ele vai abrindo dessa forma. Quando ele abre totalmente, né, fica nessa espessura mais ou menos dentro do colo, ó, quer dizer que já está dilatado os 10, 8 centímetros, tá? Então, ele não vai colocar as 2 mãos, isso aqui não é 10 dedos, 4 dedos, 6 dedos, tá? Não é dessa forma que acontece, ele vai usar esses 2 dedos para poder fazer o toque e avaliar em centímetros a quantidade de dilatação, tá? Então, não se apavorem, quando for orientar a mulher, explica para ela que o toque é realizado com os 2 dedos, tá? E a dilatação também é um sinal. Quando vocês vão admitir essa paciente, o que vocês vão fazer? Quais são os cuidados de enfermagem? Primeiramente, vai posicionar a paciente, tá? Por causa das contrações, do trabalho de parto, às vezes a mulher não encontra uma posição confortável, tá? Mas, para poder fazer o toque efetivo, para poder dar certo, precisa da posição ginecológica, tá? Então, vai posicionar essa mulher em posição ginecológica, seja no leito ou seja na maca, tá? A médica ou a enfermeira vai realizar os cuidados, né? Posição. Normalmente essa parte de posicionamento, auxílio, né? Auxiliar no momento de tirar a roupa, colocar o avental, é a enfermagem quem faz. E a médica ou a enfermeira obstetra vai fazer o toque, tá? Assim que for constatado o trabalho de parto, existem algumas orientações que podem ajudar a melhorar a dor, estimular a dilatação, estimular para que o trabalho de parto seja com um pouco menos de sofrimento, de dor, mais tranquilo. Então, por exemplo, pode ser realizado banhoterapia, né? Então, uma terapia que a mulher fica no banho, no chuveiro, de acordo com as condições dela. E a água quente, né? Não é água fervendo, é água quente. Ela vai auxiliar na melhora das contrações. Por quê? A contração é uma contração uterina, né? E quando a gente coloca algum tipo de compressa quente, melhora essa contração, favorece um pouquinho mais a dilatação e vai ajudar a diminuir a dor, tá? Algumas vezes são fornecidos bolas para que essas mulheres fiquem nas bolas, sentada na bola para poder estimular a dilatação, tá? Para poder expandir a região pélvica para facilitar a passagem do bebê. E isso é de acordo com as condições da mulher, com a aceitação da mulher, tá? Durante esse banho, pode ser realizada a tricotomia por a própria mulher, tá? Ou a equipe de enfermagem vai fazer tricotomia separadamente do banho, tá? Um outro procedimento. No outro videozinho aqui eu vou mostrar os materiais que vocês vão precisar para fazer a tricotomia, tá? Então, antigamente fazia-se lavagem intestinal, chamados de flit e enema, tá? Hoje em dia não é realizado o flit, por quê? A força que a mulher faz na hora do parto é a mesma força de cocô, de fazer cocô, exatamente a mesma força. Então, normalmente, quando isso acontece, o que vai acontecer? Vai favorecer a saída das fezes, tá? Então, quando a mulher faz essa força, vai sair fezes se tiver conteúdo na ampola retal, no intestino. E aí, no momento do parto natural, vaginal, quando a mulher faz a força
e o bebê está saindo e ao mesmo tempo pode sair as fezes, é mais fácil fezes sólidas ou líquida contaminar esse bebê? A sólida ela vai cair, né? Não vai espirrar, não vai entrar em contato com o bebê. A líquida ela pode espirrar, pode entrar em contato com os olhos, boca, nariz do bebê, tá? Então por isso que não é realizado mais o enema, que é essa lavagem intestinal que vai deixar as fezes mais líquidas, tudo bem? Podem existir profissionais médicos da enfermagem que solicitem o FLIT enema, mas hoje em dia não é utilizado, tá? Por conta dessa situação. O jejum não é tão necessário mais, tá, pessoal? Por quê? Às vezes a mulher não sabe, né, que vai entrar em trabalho de parto. Ela estava almoçando, foi depois do almoço, depois do café, depois da janta. E de certa forma é legal que a mulher tenha se alimentado por conta dos níveis de glicose, para ela ter energia para ter o trabalho de parto. Obviamente que não é interessante comer uma feijoada, né? Uma vaca atolada, uma lasanha, né? Comida leve normalmente, um suco, fruta, tá? De preferência uma alimentação que sustente, mas que seja leve, tá? Nos próximos vídeos agora eu vou mostrar para vocês as imagens sobre a dilatação, sobre como ocorre o trabalho de parto, para vocês terem uma noção do que eu tô falando, tá bom? Encontro vocês já já.